Para esse fim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir para a tabela. A gente vai olhar na tabela e vai dizer assim, o que eu vou usar dessa tabela? Né? O que se encaixa? A gente vai olhar, bom, nós temos ali a 3, 4, 5, não tem trigonometria na jogada, então não pode ser as 3 últimas. Né? Bom, a que se encaixa é a 4. Por quê? Tenho um denominador. Né? Basicamente, é por causa disso. Tá? Então, e além disso, nós temos um denominador e não tem um expoente. Né? Porque a diferença entre a 3 e a 4 é o fato de que a 4 responde aquilo que a 3 não consegue responder. É o quê? É quando o meu P for menos 1. Ou seja, quando a minha potência for menos 1. É o caso que acontece aqui, né? Ou seja, aqui a minha potência é menos 1. Mas se eu olho assim para cá, de forma nua e crua, né? Fica claro que é a 4. Então, segue a mesma novela. Quem é o U? O U é o denominador, 3x mais 5. Então, o que é meu DU? A derivada de 3x mais 5. A derivada de 3x mais 5 é 3. Ok, então eu vou multiplicar a integral, o meu dx por 3, a integral por 1 terço, porque 3 vezes 1 terço é 1 meio, é 1, desculpa. E, então, o que acontece? 3dx é du, o 3x mais 5 é u. Então, o que eu fiz? Eu transformei a integral em du sobre u. Né? Transformando a integral em du sobre u, então eu posso aplicar a tabela. Quem é a integral de du sobre u? A integral de du sobre u é ln de u, né? Então, a integral du sobre u é 1 terço do ln do módulo de u. Aqui tem que botar um módulo. Então, dessa maneira, né, o u, como é 3x mais 5, então ficou 1 terço mais 1 terço vezes ln de 3x mais 5. Não tem nenhum mistério. Bom, porém, entretanto, se vocês olharem na tabela de integrais, lá no cantinho direito, no finalzinho, vocês têm ali propriedade dos logaritmos. Né? Essas propriedades dos logaritmos, elas são bem importantes e a gente vai fazer uso delas bastante aqui. Né? Elas são importantes. Né? Hoje em dia, dessa situação que a gente vive, vocês pegam gráficos aí, os gráficos epidemiológicos estão todos em escala logarítmica. Né? Então, você escrever uma equação em escala logarítmica necessita você conhecer as propriedades dos logaritmos. Isso a gente trabalha bem lá em cálculo numérico. Mas para vocês chegarem lá, vocês têm que recordar isso aqui, né? E propriedades dos logaritmos também vocês trabalharam em cálculo zero, né? Recordando isso, o que acontece? Você tem um número na frente de um log. Então, você tem um número na frente do logaritmo. Então, você tem um número na frente do logaritmo, olhando para o que está indicando aqui, esse número ele entra como um expoente. Então, dessa maneira, né, o que acontece? Né, o que foi omitido aqui de vocês? Né? Aqui no meio tem uma omissão. Omissão. Eu tenho ln, módulo de 3x mais 5 elevado a 1 terço, né? O que acontece aqui? O A ele vem como expoente. Então, o que acontece? Quando eu tenho 3x mais 5 elevado a 1 terço, isso aqui corresponde à raiz cúbica, né? Então, a resposta, ela pode aparecer assim, ou ela pode aparecer assim, certo? Apareceu assim, a gente aplicou a propriedade dos logaritmos. Bom, agora,
Agora, nós temos uma situação bem semelhante com a que foi observada anteriormente. Qual é a diferença? Né? Semelhante não quer dizer que é igual. Ela é semelhante, porém não é igual. Agora, nós vamos aplicar a propriedade 3. Por quê? Porque nós temos uma potência, né? Nós temos uma potência e a potência é 2. Então, dessa maneira, temos o seguinte. Né? Nós temos tudo igual, só que nós temos que lembrar que a integral, isso aqui corresponde a 3x mais 5, elevado a quanto? Ao quadrado? Não, é elevado a menos 2dx. Né? Na situação anterior, nós tínhamos menos 1. Então, não poderia ser essa aqui, teria que ser essa aqui. Só que agora eu tenho menos 2. Tá? Então, por isso que a 3, o meu P aqui, o meu P é menos 2. Então, tá. Bom, mesmo esquema. Tá? Pelo mesmo esquema, então o que acontece? U é 3x mais 5. Tá? O du é 3dx, então eu multiplico por 1/3 fora da integral. Aí, então, eu tenho 1/3 de u elevado a menos 1 sobre menos 1, né? O que aconteceu? Com 1/3, quem? De u na menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1, menos 1. Esse menos 1 do denominador, né, multiplicado por 1/3, ficou menos 1/3. Por que ficou 1 sobre u? Né? Esse 1 sobre u é por causa disso aqui, né? Tem u na menos 1, isso aqui é 1 sobre u. Essas propriedades aqui que eu estou repetindo, elas não devem ser novidades para vocês. Primeiro porque vocês fizeram grau A. Lá no grau A, isso aqui a gente trabalhava bastante isso, né? No contexto de derivadas parciais. Ah, agora, quanto vale o meu u? O meu u vale 3x mais 5. Então, o que aconteceu aqui? Por que não tem 3x mais 5 ali, professor? Motivo muito simples. Tem 1/3 vezes 1 sobre 3x mais 5. Né? O u é 3x mais 5. Então, o que aconteceu? 1 vezes menos 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Agora, 3 vezes 3x mais 5, 3 vezes 3, 9x. 5 vezes 3, 15. Aqui, né? Então, sem nenhum mistério. E agora, José? O que acontece? Bom, é uma velha história. Olhei, né? Se não veio nada na cabeça, a gente tem que se meter, né? De alguma maneira. Ver o que a gente conhece, né? E saber o que a gente faz. Tá? Ver o que a gente conhece e vamos ajeitar as coisas. Bom, olhando para a tabela, né? A gente fica ali. Bom, não tem trigonometria, não tem um exponencial. Então, 5 a 6 não pode. Não tem uma fração. Então, só sobrou a terceira. Sobrou a terceira, o u é o que está dentro da potência. Então, se o u é o que está dentro da potência, então tem que ser quem? Tem que ser x ao quadrado mais 3. U. Quanto é que é a derivada de x ao quadrado mais 3? A derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x. Derivada é 2x. Então, olha só. O que aconteceu? Se eu pegar o x dx da integral, né, tem x dx lá dentro da integral. E está tudo multiplicando, então eu posso organizar eles.
Se eu organizar esse x e multiplicar ele aqui, eu vou ficar com x dx. Dessa maneira, eu posso multiplicar o x dx. Posso multiplicar o x dx que já existe aqui, ó, x dx, ele já está lá dentro. Eu posso multiplicar por 2. Multiplicando o x dx por 2, tá? Eu vou multiplicar fora da integral por 1 meio. Pelo mesmo motivo que a gente sempre multiplica fora da integral. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1 meio, né? Ficar com 1 meio, x ao quadrado mais 3, né? Elevado à quarta potência, vezes, sim, vezes, eu multipliquei lá dentro por 2, então ficou 2x dx. Quanto é 2x dx? 2x dx é o meu du. Né? Então, eu consegui fazer a substituição completa. Tá? Completei a substituição. No lugar do x ao quadrado mais 3, coloquei o u. No lugar do 2x dx, eu coloquei o du. Então, aqui, claramente, a terceira regra da tabela. Então, o que acontece? Quanto é que é 1 na quarta? A integral de 1 na quarta? A integral de 1 na quarta é 1 na quinta sobre 5. Então, vai ficar 1 na quinta sobre 10. Né? Quanto vale o u? O u é x ao quadrado mais 3. Então, repara, aqui a única mudança é que nós tínhamos que ter já um x lá dentro. Nós tínhamos aquele x. Aquele x, ele é importante, porque x dx, eu vou multiplicar por 2. Multiplicando x dx por 2, eu substituí, né? Eu substituí isso aqui. Então, no lugar de 2x dx, a gente substituiu por du. Né? Então, foi lá e trocou. Apagou 2x dx e escreveu no lugar du. Certo? Aqui a gente... Só esse 1 meio aí, não entendi ele. 1 meio, o que acontece? Tu vai vir aqui dentro e vai multiplicar por 2. Tá. 2x dx. Por quê? 2x dx eu troco por du. Certo? Tá. Uhum. Só que quando eu multiplico por 2, eu desequilibrei o negócio. Então, para voltar a equilibrar, eu tenho que multiplicar a integral por alguém que anule, que neutralize o 2. Então, eu vou multiplicar isso por 1 meio. Por que 1 meio neutraliza o 2? Porque 2 vezes 1 meio é 1. Por isso que ele aparece. Certo? Sempre vai multiplicar fora alguém que neutraliza o que tu precisou multiplicar lá dentro. Tá. Por incrível que pareça, é 1 sobre aquilo. Uhum. Tá, tem que ter o cuidado, então, na hora de interpretar, então, ela, então. Exatamente. Tá. Não, perfeito. Tá? Obrigado. Isso é importante porque realmente aqui, nesses exemplos que a gente está fazendo, isso aqui é bem rotineiro. Tá? E é bem... essa questão de compensar lá fora por uma fração, por um número, isso é sempre bem rotineiro aqui da nossa disciplina. E depois das outras, né? Vocês, depois daqui, vocês têm que fazer equações diferenciais. Né? E eu sempre falo assim, né? Equações diferenciais é uma disciplina que você faz imediatamente a cálculo 2. Você não espera 3 semestres para fazer equações diferenciais. Por motivo número 1. Primeiro, em cursos e equações diferenciais é uma cadeira básica, ou seja, abre várias cadeiras. Sem equações diferenciais você não consegue fazer várias coisas. Eu acho que engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica, se você não faz equações diferenciais, você tranca o curso. Porque você precisa de todo esse ferramental que eu estou passando aqui em cálculo 2, de derivadas a integrais, vocês precisam ter bem claro em equações diferenciais. Então, se você fizer daqui a 5 cadeiras, daqui a 5 semestres, e nesses 5 semestres você só fizer seminário, não sei do que, esse que vocês fazem em AD, né? Esse das múltiplas, não sei o que lá. E gestão de
de não sei o quê, e modelo de gestão. Chegou lá, daqui a 5 semestres, você não sabe nem por onde começar. Então, fica a dica. Beleza. Agora, José, vamos lá. Novamente, a gente olha para a tabela e está ali na tabela, tá? E agora, o que eu vou fazer? Por qual deles eu vou? Ah, mas agora eu tenho um denominador, tem um x ao quadrado. Então, tem um quadrado não é x. Para ter um denominador, eu teria que ter aqui, ó. Teria que ser aqui, ó. Tá, a 7. Eu tenho um denominador. Então, só pode ser a 4. Só pode ser a 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho u x ao quadrado mais 6. Ou seja, o u é o que tá. Se é a 4, se é a 4, então o meu u tem que ser o denominador, x ao quadrado mais 6. Portanto, meu du é 2x. A derivada. A derivada de x ao quadrado mais 6 é 2x. Então, mesma coisa. Então, aqui já está mais claro, né? Eu venho aqui e multiplico por 2. Se eu multipliquei por 2 aqui em cima, por que eu multipliquei por 2 aqui em cima? Porque eu vou 2x dx. 2x dx, eu vou substituir, eu vou reescrever 2x dx no lugar deles. Dessa multiplicação, eu vou colocar meu du. Tá? Então, no lugar de 2x dx, eu vou colocar o du. E no lugar do x ao quadrado mais 6, eu vou escrever u. Só que para eu fazer isso, eu preciso, lá fora, multiplicar por 1/2. Né? Por quê? Porque eu multipliquei por 2 aqui. Né? Vou apagar isso aqui. Eu multipliquei lá dentro por 2, e para eu fazer essa multiplicação, eu tenho que compensar de maneira que eu neutralize esse 2. Neutralizar esse 2, tem que multiplicar por 1/2. Tá? Por que eu multiplico por 1/2? Por esse motivo. E aí tem a palavra mágica que o aluno ama. Sempre por esse motivo. Né? Sempre tem que neutralizar a fim de que você tenha uma multiplicação feche 1. Então, du sobre u, integral de du sobre u é ln de u. Então, 1/2 de x ao quadrado mais 6. Ah, professor, de novo a gente tem um número multiplicando um logaritmo. A gente tem que aplicar a propriedade da potência, a propriedade dos logaritmos? Sim. Então, vamos reescrever a propriedade dos logaritmos. Quando não era remoto, né, a gente fazia a prova, geralmente se chegava aqui, eu achava, ok, estava certo. A questão estava certa, ganhava completo. Agora, como remoto, né, é bem provável que eu coloque a alternativa assim. Tá? Ah, mas por que não assim? Olha, porque agora você tem ensino né, tem remoto, eu posso botar opções. Ah, mas lá, quando era presencial, né, quando não era remoto, quando não tinha pandemia, quando a gente fazia a prova, também tinha opções. Sim, também tinha opções. A prova também tinha opções. E um outro Professor, ponto, volta na outra tela só um segundo, por favor. um outro ponto positivo também é que na prova, né, a gente podia ver o desenvolvimento, né? Então, às vezes o aluno fazia tudo, só errava a calculadora, só na hora de botar os números na calculadora. Aí ainda podia ganhar. Aqui não tem muito não. E é ou não é? Bom, tá. O que acontece? Novamente, eu tenho um número que multiplica o logaritmo. Se eu tenho um número que multiplica o logaritmo, eu vou usar essa propriedade. Então, eu vou ficar com raiz quadrada. Eu fico logaritmo da raiz quadrada. Não é raiz quadrada do logaritmo. É logaritmo da raiz quadrada. Então, por quê? Porque aqui no meio foi omitido essa parte aqui, né? Na sexta elevado a 1 que divide 2. Ok? Agora,
aqui eu quis brincar com uma propriedade que às vezes a gente usa pouco, que é a qual a gente vai recorrer na tabela? A 3? Não, né? Porque o meu P na 3 tem que ser um número, tem que ser 2, 4, 1 meio, 5 sextos. O meu P ali é um x ao quadrado, meu expoente é um x. Não pode ser a 3, não pode ser a 4, pode ser a 5. Não é a 6, por quê? Porque a minha base na 6 é o número de Euler. E a minha base ali é o 3. Bom, as três últimas são trigonométricas. Tá? Então, só pode ser realmente a 5. Só pode ser a 5, que vai ser o U vai ser o x ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? E o que nós já vemos ali? Nós temos ali x dx. O x dx já foi apresentado. Então, se eu multiplico, se a derivada de x ao quadrado é 2x, eu vou multiplicar o x dx por quanto? Por 2. Multiplicando o x dx por 2, posso substituir o 2x dx por quem? Por u. Bom, eu multiplico lá dentro. Multiplico aqui por 2. Então, isso aqui eu vou substituir por du. Por causa disso aqui. Tudo tem um motivo. Tá? Então, o meu u é o x ao quadrado. Então, agora eu tenho qual regra? A 5. Então, se eu tenho a 5, o que acontece? Aplicando friamente a 5 é 3 na u, sobre o logaritmo de 3. Ok. Então, quem é o u? X ao quadrado. Então, ficou 3 x ao quadrado sobre ln de 3. Acabou. Mais o que fazer. Ah, mas tem um logaritmo. Daí? Daí? Ali. Agora, José. Misturamos tudo. Tudo. Tem trigonometria, tem exponencial, tem potência. E aí? Vai embora porque isso aqui não dá para fazer. Diz para o cliente que não, porque não consegui o alvará da prefeitura. Não, né? A gente vai olhar para a tabela e vai ver o que faz. Né? A gente vai olhar assim, e daí? Tem trigonometria, vai ter que olhar para a trigonometria, mas será que é a trigonometria? Né? E aí a gente olha para a tabela e vê o seguinte, mas espera aí, lá na 9 tem uma secante ao quadrado. Será que não é essa secante ao quadrado? Né? Ou será que é a 6, porque tem E na 1? Né? Mas a E na 1 não tem secante ao quadrado, mas a 9 tem secante ao quadrado. Né? Então vamos supor que seja 9. Às vezes a gente tem que fazer uma suposição e lá pelas tantas a gente, né, volta e apaga e volta tudo. Então, no começo, quando a gente não tem certeza, a gente vai dizer, vamos supor 9. Se não for a 9, a gente apaga e faz outra. Faz outra hipótese. Né? Então, vamos supor que é a 9. Então, dessa maneira, se for a 9, quem vai ser o U? O U vai ser E na 3x. Quem vai ser o DU? O DU é a derivada U. Então, derivando E na 3x dá quanto? Dá 3E na 3x, né? Aplicando a regra, boa e velha regra da cadeia, que vocês trabalharam bastante no grau A. Tá? Beleza. Tem E na 3x dentro da integral? Tem. Ou seja, esse E na 3x aqui, E na 3x x, aqui, ó, tem E na 3x dx, né? Os efeitos visuais agora, né? E na 3x dx, ó. E na 3x dx, então, tá lá dentro. Então, o que acontece? Eu posso multiplicar o E na 3x dx, o E na 3x dx aqui, faltou botar um 3, né?
E na 3x dx, fazer o seguinte. Vou botar aqui o E na 3x, que depois eu esqueço. Vou botar aqui o E na 3x dx. Assim. Por 3. Então, eu multipliquei o E na 3x dx por 3. E lá fora, então, eu vou multiplicar por 1/3, né? Então, aqui eu fiz 3. Né? Por causa desse 3 aqui. Então, se eu multipliquei por 3 aqui, então vamos botar 1/3 lá fora. Certo? Então, por que isso? Porque o E, o 3E na 3x dx, corresponde ao du. No lugar dele, eu vou substituir por du. O E na 3x, eu vou substituir por u. Então, consegui fazer a substituição completa. Consegui fazer a substituição completa, então é realmente 9. A nossa suposição estava correta. Então, se a 9, quem é a integral de secante ao quadrado? A integral de secante ao quadrado é tangente de u. Então, a integral de secante ao quadrado é tangente de u. Mas quem é meu u? O meu u é e na 3x. Simples assim. Tá? Bom, iniciar com uma suposição é importante. A gente começa com a suposição. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Né? Nesse caso aqui, a gente supôs a 9 e foi e fechou. Tem que fazer esse fecho. Quando eu faço a substituição, eu tenho que limpar, vamos dizer assim, eu tenho que fazer uma limpeza de forma lógica para chegar exatamente onde? Na tabela. Certo? Quando eu cheguei na tabela, então eu posso fazer a passagem para o outro lado da igualdade. Tá? Repara, essa limpeza é uma limpeza lógica. Você faz substituição para substituir, para encontrar o du, tem que fazer a derivada, fazer a compensação. Conforme a coisa vai indo, a gente vai aumentando a dificuldade. Né? E agora? O que vai acontecer? O que nós temos aqui? Temos um seno. Esse seno, ele é multiplicado por um cosseno, que está ao quadrado. Bom, é trigonométrico. Aí você vai dizer assim, tá. Então vamos olhar para o seno. Mas o seno só está sozinho. Vamos olhar para o cosseno, mas o cosseno está sozinho. Você tem que começar a desconfiar. Né? O que a gente vai desconfiar? Não é bem assim. Vamos ver aqui. Como assim não é bem assim? Bom, na verdade, aqui nós vamos tratar de uma AP. Por que nós vamos pensar na terceira? Um motivo muito simples, porque nós temos um quadrado. Né? Temos um quadrado. Nós temos então o cosseno ao quadrado de 5x. Por causa desse cosseno ao quadrado de 5x, nós vamos pensar na una P. Lembrando que esse cosseno ao quadrado, isso aqui é bem importante porque sempre vão aparecer expressões por aí, né, que vocês usam aí nas engenharias de vocês, uma trigonometria ao quadrado. Quando você tem essa notação cosseno ao quadrado, é a mesma coisa que você ter cosseno de 5x elevado ao quadrado. A mesma coisa. Então, pensando nisso, o meu u pode ser quem? Só pode ser o cosseno de 5x. Tá? E aí? Quem é
a derivada do cosseno. Bom, a derivada do cosseno, a gente vai lá nas derivadas e vai ver o seguinte. Bom, a derivada do cosseno, ela é menos seno. Menos seno de 5x. Só que eu tenho derivada de cosseno de 5x, né? Então, o que a gente viu lá no cálculo, no grau A? E também no cálculo 1, né? A derivada do cosseno de U é quem? É menos seno de U vezes a derivada do U, né? Então, menos... Então, vai ficar cosseno de 5x é igual a seno menos seno de 5x vezes a derivada de 5x. A derivada de 5x é 5. Aí, esse menos é por causa desse menos aqui. Então, a gente vê. Tem que saber as regras de derivação. Não é... As regras de derivação são importantes. A regra da cadeia é uma coisa que vai acompanhar você sempre. Então, mesma lógica, né? Nós temos aqui seno de 5x e aqui eu tenho dx. Seno de 5x e aqui eu tenho dx. Tá? Então, se eu tenho seno de 5x e eu tenho dx, eu posso multiplicar lá fora por 5. E aí, se eu multiplico lá fora por menos 5, melhor, se eu multiplico lá dentro por menos 5, lá fora eu vou multiplicar por menos 1/5. Por que tem que ser menos 1/5? Porque 5 vezes menos 1/5 é 1, ou seja, neutraliza menos 5. Que é necessário, né? Bom, multipliquei lá dentro. Venho aqui e multiplico. Esse muda de cor. Muda de cor. Então, eu multiplico lá dentro. Né? Venho aqui e multiplico por menos 5. Né? Boto aqui e boto menos 5. Esse menos 5 aqui. Então, menos 5 seno de 5x dx, menos 5 seno de 5x dx, eu vou substituir por du. O cosseno de 5x, né, o cosseno de 5x corresponde ao u aqui. E como eu multipliquei aqui dentro por menos 5, para fazer essa compensação aqui, eu precisei multiplicar lá fora por 1/5 negativo. Então, ficou 1/5 negativo. Certo? Então, tá, então agora nós temos o seguinte. Né? Eu vou ter menos 1/5 da integral de u ao quadrado du. Quanto é que a integral de u ao quadrado du? 1 na terceira sobre 3. Quanto é que é o u? Seno de 5x. Então, eu tenho 1/15 seno ao cubo de 5x. Tá? Bom, esse aqui eu vou deixar para a semana que vem. Esse último eu vou deixar para a semana que vem. Mas eu vou depois mandar esse arquivo completo para vocês e aí vocês podem ver como ele faz. Mas eu vou resolver ele e comentar semana que vem. Tá? Enfim, deixa eu ver algumas coisas aqui que eu queria comentar. Eu acho que 1 milhão de coisas abertas aqui, aí eu não acho. Eu acho que... Ah, não é isso aqui. Ah, isso aqui são as notinhas de vocês. Aqui. Tá. Assim, as notas de vocês terminaram agora de fazer as avaliações, as recuperações, eu não sei o quê. Então, eu devo postar para vocês as notas finais já do grau A, logo. Vai aparecer lá no portal já, a nota. Eu tenho que alertar sobre as notas. Principalmente para quem tirou mais que 8,5. 8,5 no grau A, existe sim probabilidade de você ainda fazer grau C e ainda ser reprovado. No mês passado teve gente que tirou 8,5, 9 no grau A e assim foi embora, entregava quando queria. Né? Na semana passada eram entregas, né? Fazia os questionários quando queria, respondeu o questionário final de uma maneira tosca. Então, foi para grau C.
E ainda depois ficou questionando, mas acabou indo para o grau C. Tá? Questiona tudo, eu mostro tudo. E convenço, sim, que a pessoa tem que ir para o grau C. Tá? Outro ponto que também leva para grau C, 6 e 9. 6 e 9 vai para grau C sem choro. É melhor, engolir o choro e quietinho. Então, assim, ó, tem que ter esforço. Não adianta se jogar e, né? Tem que ter esforço. Tem gente que, às vezes, né, obteve uma gordurinha e tem que ter esforço. Bom, é isso que eu tinha para falar. Bom, aqui está o questionário. Esse arquivo aqui, ó, ele é um arquivo só para vocês fazerem as contas. Não é para entregar, isso aqui é simplesmente para vocês exercitarem, certo? Para fazer integração por substituição, tem que exercitar. Não adianta vocês ficarem só olhando videoaula, copiando as coisas. Tem que botar a cabeça para funcionar. Sem botar a cabeça para funcionar, não vai para frente. Quando não tiver luz, pergunta. Tá? Se tiver luz, pergunta. Certo? Alguém pediu para entender o questionário, porque tinham duas questões que estavam que comia metade de uma palavra e a pessoa não conseguia fazer, mas está pronta agora. Aqui faltava assim, aparecia o Ciona, mas agora aparece o Rotaciona. E aqui eu acho... aí caso sinta, né? Faltava, só tinha o caso, aí faltava o sinta. Agora tá, caso sinta necessidade, use de GeoGebra para visualizar a região. Então eu vou estender esse questionário aqui também por mais